Então, pessoal, quando o nosso texto ele fala sobre essas evoluções que aconteceram, técnico-científico-informacional, quer dizer que houve um crescimento muito grande de investimentos nessas áreas, técnica, científica e no setor da informação. Então, essas três áreas, como houve essa evolução muito grande, a gente chama de revolução tecnológica. Isso que aconteceu, né? As pessoas hoje têm um acesso à informação muito rápido, todo mundo tem acesso a estudar com mais facilidade. As pessoas podem estudar aqui, ó, pela internet, assim como nós estamos fazendo. Não estamos presencialmente na escola, mas se não tivesse tido essa revolução técnico-científica, isso aqui seria impossível. Então, hoje investe-se muito na produção de eletrônicos, na melhoria da informática. Então, as pessoas estão cada vez mais se tornando eficientes, especializadas, mas o que acontece é que não tem espaço para todo mundo. Então, tem uma grande parte da população investe muito nessa produção, só que não tem lugar para todo mundo. Então, hoje a lei da oferta e da procura, há muito mais oferta do que procura. Entenderam? Então, as pessoas acabam tendo muito mais concorrência em seus trabalhos, muito mais concorrências entre os seus restaurantes, entre as suas lojas. Isso para nós consumidores é muito bom, que quanto maior a concorrência, então melhores serão os produtos ofertados, porque quem vai vender? Vai vender aquele que tiver o melhor produto. E não só o melhor produto, mas também aquele que tiver o melhor preço. Então, para nós consumidores, o preço diminui e há uma gama muito maior na oferta desses produtos, né? Que são feitos pelo setor secundário, que são na industrialização dos produtos, entenderam? Então, o setor primário produz a extração mineral, vegetal e animal, tá? Então, ali, ó, é onde vai se criar o gado, se criar as aves, tá? Em toda a parte da pecuária. Então, o leite é produzido lá no setor primário, os ovos lá no setor primário, e aí depois ele vai para o setor secundário, que é a parte da industrialização. Então, é onde vai se processar esses alimentos que foram produzidos. Então, no setor primário produz-se a soja, no secundário o óleo de cozinha, e no terciário os supermercados vendem esse óleo que foi produzido, entenderam? Então, a gente tem aí os três setores da economia trabalhando juntos para que nós, consumidores, possamos ter os melhores produtos, tá? Só que o que acontece? Produz-se muito mais do que se consome internamente, tá? Então, hoje as pessoas que são autônomas, inclusive, elas ofertam muito mais, elas concorrem muito mais umas com as outras na tentativa de fazer parte desse mercado, dessa economia. Então, as pessoas que têm as melhores ideias são aquelas pessoas que sempre se sobressaem, tá? E as pessoas que ficam lá paradas no tempo, que não melhoram seus negócios ou que não estudam, essas pessoas vão ficando para trás, tá? Em todas as áreas. Se a gente for pensar em um advogado, por exemplo, quanto mais esse advogado ele estuda, quanto mais especialização ele tem, quanto mais causas ele ganha, mais ele vai ser procurado. E aquele advogado que não gosta, que não procura, que não melhora, ou que tem muitos anos de atuação, mas que não se aprimorou, ele vai ser deixado de lado. Então vão surgir novos advogados. Isso em todas as áreas. Vão surgir novos professores, novos farmacêuticos, por exemplo, novos donos de loja com uma mente mais atualizada, que pensa muito mais no seu cliente. Antigamente a gente em uma loja para comprar ou no supermercado
parecia que a gente estava fazendo um favor para o comerciante de estar ali no estabelecimento dele. E hoje a visão de mercado é muito diferente. Hoje nós, consumidores, é quem somos a prioridade. Então você não vai fazer um favor para a pessoa que tem ali a sua mercearia, o seu supermercado. É ele em que está fazendo um favor para nós de ofertar esses produtos. E se não tiver preço, se não tiver qualidade, se não tiver variedade, ele vai perder para a concorrência. É isso que acontece no setor terciário, tá bom? Então, se você vai no supermercado e vê a quantidade de marcas que existe, por exemplo, de sabão em pó, isso por que existem tantas marcas de sabão em pó? Porque elas fazem a concorrência dentro do segundo setor, do setor industrial, tá? Então, elas vão concorrer entre si para ver quem tem a melhor fórmula. Aí é que entra a tecnologia. Então, eles vão ter sempre que resolver aqueles problemas que a dona de casa sempre se queixa. Ah, eu precisava de um sabão que tirasse mancha. Aí, faz uma pesquisa de mercado e a indústria vai produzir alguma fórmula que tire a mancha. Ah, mas eu queria, era um sabão em pó que o perfume ficasse assim, ó, prolongado na roupa depois que eu lavasse. Ah, então vão para a indústria, vão buscar informações. Tem toda uma equipe que trabalha nesse setor para que o sabão em pó seja feito com um perfume que se prolongue. Aí vem outro e outra pessoa e fala assim: ah, mas a roupa depois que a gente lava e coloca ela no varal, a roupa fica muito dura. Então eu queria um sabão em pó que evitasse até que eu usasse o amaciante, que ficasse suave, a roupa ficasse molinha, que ela não endurecesse lá no varal. Aí vem, eles vão, procuram uma nova forma. E a indústria que só produz um sabão em pó, que não investe em tecnologia, ela vai ser substituída por outra marca, por outra empresa. E lá no supermercado é que a gente vai ver qual que vende mais, qual que tem o melhor custo-benefício. Às vezes o mais barato nem sempre é o melhor. E às vezes o mais caro também nem sempre é o melhor. Às vezes tem um custo-benefício. Olha, essa empresa aqui trabalha com o que eu preciso e ela não é tão cara quanto esse produto aqui. Então eu vou investir nesse aqui. Aí a gente vai, compra um produto e estimula ainda mais a produção. É aí que entra aquilo que nós estamos conversando muito sobre o consumo consciente, tá? Então, esse exagero na indústria faz com que haja um exagero na produção mineral, animal, extração, lá a extração vegetal, e a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso meio ambiente, né? A gente não precisa de 20 marcas de sabão em pó que nos dê a mesma coisa, porque não é só o sabão em pó. Para onde que vai essa espuma? Esses aditivos químicos? Ele vai para a nossa rede de esgoto e aí depois o que acontece? Esse esgoto vai ser tratado? Então a gente tem que sempre pensar numa forma consciente também do consumo. E isso engloba também a nossa percepção desses três setores, do primário, do secundário e do terciário, tá bom? Qual que é a nossa atividade de hoje, professora? A atividade de hoje é muito legal, a gente vai produzir cartaz. Então vocês vão para revistas, livros e vão dividir no seu cartaz os três setores da economia. Eu preciso que vocês procurem no mínimo uma imagem do setor primário, uma do setor secundário e uma do setor terciário. E você vai dividir o seu cartaz. Vai colocar a imagem, vai colocar assim, setor primário, a segunda imagem, setor secundário e a terceira imagem do setor terciário. Se você encontrar mais imagens, aí você pode florear bastante o seu cartaz, tá? Coloca a legenda no seu cartaz, legenda da sua informação. Professora, mas eu não tenho cartolina. Você pode fazer isso no seu papel Chamex mesmo. Não tem problema não, tá? Pode fazer num papel pequenininho, tá? Desde que a letra esteja legível, que a gente consiga ler. Então, tem que ser uma letra um pouquinho maior e eu quero um cartaz bem organizado, tá? Então, faz ele bem colorido, bem bonito, usa canetinha. Se você não tem a canetinha, passa o lápis de cor em cima da letra, né?
faz primeiro toda a montagem do seu cartaz, pensa onde que você vai distribuir as suas imagens, tá bom? Busque imagens bem coloridas, bem bonitas, e aí tente dividir nesse cartaz uma imagem do setor primário, uma do secundário e uma do terciário. Se você, mais uma vez, se você conseguir mais imagens, pode colocar, tá bom? Desde que elas tenham essa legenda, tá? Isso aqui faz parte do primário. Então, vou colocar lá uma plantação de soja que eu encontrei no meu livro. Então, essa plantação de soja, ela vai fazer parte do setor primário. Ah, isso aqui é uma fábrica de carro. Então, essa fábrica de carro aqui é do setor secundário. Ah, e essa terceira imagem aqui é a imagem de um supermercado. Então, esse supermercado é a do terciário, tá? Nossa, hoje a tia Vanessa tá demais, né? A língua mais enrolada do que nunca. Obrigada, viu, meninos e meninas, pela participação de todos. Um beijo, bom trabalho, tá? Tchau!